O meu nome é Milton Rondó Filho, eu sou diplomata, trabalhei na Embaixada do Brasil em Manágua, 86 e 87, né? Anos da contra-revolução, né? Do primeiro governo sandinista. Depois trabalhei na Itália, na Embaixada do Brasil em Roma. Fui secretário socioeconômico do Instituto Ítalo-Latino-Americano, nos anos Collor, que eu saí, né? Depois trabalhei na Embaixada do Brasil em Kingston, na Jamaica. E depois trabalhei no governo Olívio também, durante 3 anos na Secretaria da Agricultura, fazendo a parte internacional. Criamos o GRRI, eu acho que tem uns 6 anos, mais ou menos, né? Para a gente ter um espaço de diálogo, né, entre professores da academia, né, principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo, mas também da Paraíba, né, do Rio Grande do Sul, né, de outros estados, e também os secretários dos partidos de esquerda, né, os secretários de Relações Internacionais dos partidos de esquerda, né. Tem sido uma experiência muito bacana, né, e talvez o tema principal desse debate seja o Conselho de Política Externa, o CONPEB, né, um pouco na linha de que talvez a maior contribuição internacional do Brasil, eu acho, em termos de políticas públicas, seja o OP. Né? Eu acho que a gente fala muito do Bolsa Família, e ele foi muito importante, a gente fala muito das políticas de segurança alimentar, e de fato elas foram muito importantes, mas aqui faço meia-culpa, enfim, eu acho que o OP a gente acabou divulgando menos, né? A gente deixou que os países se interessassem e viessem até nós, na verdade a gente levou menos, né? E o OP é uma experiência genial, né? O Lula sempre diz, a gente sabe das prioridades de um país pelo orçamento desse país, né? Então o OP realmente, eu acho que né, eu pude presenciar isso lá no Rio Grande do Sul, no governo Olívio, né? E acho que é uma coisa que a gente menosprezou no governo federal, uma pena, né? Acho que a gente tem que, num próximo mandato, buscar colocar o OP com grande centralidade, né? Até tem o Osmani Porto aqui da Unifesp, que fez a pesquisa sobre o impacto do OP no exterior, é muito importante, né? A repercussão do OP no exterior, né? E, enfim, um pouco a ideia era essa, a ideia de transplantar os princípios do orçamento participativo para a política externa, né? Boa política pública é aquela que se faz com participação social desde o começo, né? No planejamento, na execução, né? No monitoramento e na avaliação, né? Acho que é aí que a gente realmente consegue ter uma política apropriada pelas pessoas, né? Eu acho até que esse golpe passa um pouco por aí, quer dizer, né? O fato de que as pessoas não estavam apropriadas daquelas políticas, eram políticas muito boas, mas elas não estavam apropriadas daquelas políticas. Então, na hora de defender, elas não vão, né? Elas não vêm para a rua, né? Porque elas não têm tanto conhecimento daquilo e elas facilmente são manipuladas por essa mídia, que são 6 famílias no Brasil praticamente, né? Tem 70% da mídia, né? Então, enfim, eu acho que essa é uma grande contribuição que a gente pode dar para preparar 2018, inclusive, né? Quer dizer, a gente formar esse conselho neste ano, autogerido, como é o Fórum Social Mundial, né? Autogerido, e depois a gente apresenta o conselho para os candidatos em 2018, enfim, né? E vamos ver qual o compromisso deles. E eu acho que, inclusive, e termino com isso, quer dizer, eu acho que é um modelo que, enfim, com participação de academia, dos estados, dos municípios, né, muito representativo. É difícil desenhar alguma coisa muito representativa, mas é possível. O CONSEE é um exemplo, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, e você tem desde a descendente dos pomeranos lá com a touquinha pomerana até os indígenas, né, unidades de matriz africana, né, enfim, bastante representativo. Numa conferência do Conselho você tem em torno de 2.000 pessoas, né, e intensa representação de estados e municípios. Primeiro você faz as conferências municipais, estaduais, né? Eu acho que a gente pode chegar lá, né? Também na política externa, e isso pode ser um modelo, inclusive, também para outros temas, né? Eu acho que se a gente for olhar, quer dizer, o centro do poder, na verdade, ele ainda é impermeável, né? Você não tem conselho no Itamaraty, você não tem conselho no Copom, no Comitê de Política Monetária, você não tem conselho na Fazenda, né? E a gente não pode esperar ter uma democracia se a gente não tiver esses espaços permeados pela participação social.